Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Cormando Trindade, seu professor de Geografia, falando diretamente de TAPS. E hoje eu vim trazer uma aula super legal, super importante para vocês, né? Uma aulinha de nono ano, né? Sobre a primeira Revolução Industrial. Hoje eu falarei sobre a primeira, nas próximas semanas eu falarei sobre as próximas revoluções industriais também. Tá? Então, antes de irmos para o conteúdo propriamente dito, vou deixar aqueles pedidos clássicos de toda semana. Se inscreve no canal caso ainda não seja inscrito. Ah, clica no sininho, ativa as notificações, comenta aqui embaixo o que você achou, o que está faltando nessa aula e vem aprender um pouquinho comigo. Tá, pessoal? Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre a primeira Revolução Industrial. Pessoal, antes de nós entrarmos propriamente dito no fator da primeira Revolução Industrial, primeiro nós precisamos entender o que é uma Revolução Industrial. Ela acaba sendo uma espécie de um processo, né? Onde acontecem grandes transformações tecnológicas, tá? Nas indústrias. E essas transformações tecnológicas acabam causando muitas mudanças na sociedade do momento, né? A sociedade atual da época que estivermos falando, né? Então, esta seria um conceito de revolução industrial. E quando essa primeira revolução industrial aconteceu? Não temos uma data específica, assim, cravadinha, assim, começou nesse dia, né? Mas os estudos avaliam que ah, tenha começado mais ou menos ali na segunda metade do século XVIII até a primeira metade do século XIX. Então a gente calcula mais ou menos os anos entre 1750, que é a metade do XVIII, até 1850, mais ou menos, que é a metade do século XIX. Tá? Então dura mais ou menos um século aí, indo da metade do século XVIII à metade do século XIX. Tá? E essa Revolução Industrial ela iniciou aonde? Ela iniciou na Inglaterra. Mas por que essa Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial, começou na Inglaterra? Temos alguns fatores para levar em consideração. Né? O primeiro é que a Inglaterra tinha um grande acúmulo de capital. Né? Era uma das nações mais influentes e mais poderosas daquele momento. Né? A Inglaterra ela era considerada a rainha dos mares. Né? Ninguém é superior à Inglaterra, né? Quando o assunto é uma frota marítima, por exemplo. Outra coisa que influenciou bastante é que a Inglaterra tinha grandes reservas de carvão e de ferro, né? Que vão ser esses os principais fatores que vão causar o desenvolvimento na indústria. O ferro, principalmente para a construção das máquinas, e o carvão mineral, que será o combustível dessas máquinas a vapor. Né? Depois nós temos ali a oferta de mão de obra barata e disponível, ou seja, muita gente precisando trabalhar. E quando a gente fala em mão de obra barata e disponível, nesse momento da nossa história, nós estamos incluindo as mulheres e as crianças. E não era trabalho como nós temos os trabalhos hoje. Né? Eles trabalhavam em condições insalubres. Né? Ou seja, em condições bastante precárias, com cargas horárias bem extensas, chegando até 12 horas, em alguns casos até passando de 12 horas, e recebendo muito pouco por isso. Né? Então, nós temos esse probleminha aí para os trabalhadores. Né? Ou seja, tudo isso faz com que nós tenhamos a burguesia imperando nesse momento. Né? A burguesia sendo uma classe social que impera nesse momento. Né? Nós temos também a Inglaterra tendo o domínio de boa parte das principais rotas comerciais. Por quê? Porque as rotas comerciais acabavam vindo em boa parte delas pelo mar. Né? E todos nós sabemos que a Inglaterra é considerada até hoje a rainha dos mares. Tá? A máquina que causou esse desenvolvimento foi a máquina a vapor e a máquina de tear, né? Ou seja, a máquina têxtil, né? Construção de tecidos. E o que que isso causou? O que que isso causou no nosso mundo? Como foi essa modificação? Primeiro nós temos o êxodo rural acontecendo. A partir do momento em que a cidade foi se construindo, foi se desenvolvendo, as pessoas foram abandonando o campo e indo para a cidade. Por que que elas iam para a cidade? Para trabalhar.
E aqui nós temos a segunda característica, né, a segunda consequência, que é a divisão das classes de trabalho, né? Agora, ou você era ah, proprietário dos meios de produção, ou você era um trabalhador dos meios de produção, né? Aqui nós temos o caso da mais-valia, né? Aonde o trabalhador que fez a maior parte do trabalho tem um salário e ele recebe menos do que o proprietário daquele meio de produção, né? E aí nós temos também as condições de trabalho, que eu já falei para vocês, condições insalubres, coisas desse tipo. Um contexto muito interessante de nós sabermos é que nesse momento, diferente do que acontece nos dias de hoje, nesse momento a indústria precisava estar próxima da matéria-prima. E quais eram as matérias-primas que nós utilizávamos nesse momento da história? O ferro, para a construção das máquinas, para causar o desenvolvimento, e o carvão, que era o combustível desse funcionamento das máquinas, pois nesse momento era o surgimento da máquina a vapor. Né? É o momento em que a manufatura, né? A manufatura, que é o trabalho manual, com algumas ferramentas mais rudimentares, acaba sendo deixado de lado para o surgimento da maquinofatura. Ou seja, a partir do momento em que nós utilizamos uma fonte de energia para movimentar uma máquina e esta máquina fazer o nosso trabalho. Que qual é a energia? O carvão, né? A queima desse carvão propriamente dito. E aí, seguindo com as consequências, nós temos grande urbanização, né? Começou na Inglaterra, se eu não me engano, Londres foi uma das primeiras cidades a bater 1 milhão de habitantes. Então, vocês conseguem notar uma diferença aí, né? De Londres para as outras cidades. Um grande crescimento demográfico nas cidades, porque as pessoas estão indo para ali por causa disso. As classes sociais agora estão bem definidas, ou você é patrão ou você é funcionário. As divisões de tarefas estão bem definidas, ou seja, cada pessoa executa uma tarefa várias vezes, né? E se especializa naquilo ali. E com tudo isso, agregando, né? Tudo isso, nós temos um grande avanço tecnológico, um grande desenvolvimento tecnológico para aquela época, né? Só que isso, apesar de trazer mais dinheiro ainda para a Inglaterra, né, uma economia mais bem solidificada, não é a oitava maravilha do mundo, né? Ela tem um problema muito grave que era pouco falado até esse momento, né? Apenas em questões mais pontuais, mais locais, e agora acabou sendo mais notado, né, a nível mundial, que foram os grandes problemas ambientais que isso foi causando. Você já deve ter visto, por exemplo, em alguma novela, em algum filme, alguma coisa do tipo, por exemplo, aquelas fábricas antigas soltando aquela fumaça preta na atmosfera, fazendo então com que isso acabe acarretando numa maior poluição na nossa atmosfera, entre tantos outros problemas, como por exemplo a urbanização, o crescimento da cidade. A partir do momento em que o território da cidade vai se expandindo, a área natural daquele território vai diminuindo. E assim as cidades vão crescendo e os ambientes naturais vão diminuindo. Um exemplo clássico de um ambiente natural que foi bastante reduzido é a Amazônia, que pegava quase todo o nosso país e ainda um pedacinho da América do Sul fora da Amazônia. E hoje, se vocês pegarem a formação original, pegar um mapa, uma imagem da formação original dela e da formação da Amazônia, hoje vocês vão notar uma grande diferença, porque vocês vão ver quanto o arco do desmatamento avançou. E não foi só aqui que isso aconteceu, né? Eu estou dando a Amazônia como um exemplo porque ela é uma região, né? Uma floresta que está presente no nosso país, né? Então, tudo isso acabou culminando então para que a Inglaterra se desenvolvesse mais, saísse na frente e logo depois alguns países viessem atrás dela, correndo atrás do prejuízo para que se desenvolvesse também e avançassem cada vez mais economicamente e tecnologicamente. Tá, pessoal? Então, de uma maneira bem simples para vocês, uma aula bem rápida sobre a primeira revolução industrial. Espero que vocês tenham gostado. Então, pessoal, lembrando vocês,
aquele pedido de praxe, se inscreve no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho das notificações, comenta aqui embaixo e eu te vejo na nossa próxima aula com mais geografia na próxima semana. Tá bom, pessoal? Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui, aquele abraço e até a próxima.